Bom, olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Nos vídeos anteriores a gente viu um problema de valor inicial e o método de Euler, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de EDO, porque é isso que a gente encontra nos modelos de epidemiologia. Bom, vamos pensar o seguinte, a gente viu, né, num problema de valor inicial, nós tínhamos y, derivada de y, era uma função que depende de x, a variável independente, e y, a variável dependente, né, sabendo que y, num ponto x0 qualquer dado, é igual a y0, sendo y0 também um valor dado. Ok? Bom, o que a gente vai ver então? Vamos considerar inicialmente um sistema de duas equações. Tá? Então a gente pode pensar um sistema de duas equações da seguinte forma. A gente pode ter a derivada, e aqui eu vou tomar a liberdade de mudar a variável x para t. Como eu falei no primeiro vídeo, normalmente essa variável tem uma interpretação de tempo. Tá? Então a gente já vai usar t. Provavelmente eu vou errar nos vídeos, eu vou escrever x por força do hábito, mas vai ser t. Bom, a derivada de y, e eu vou ter aqui a derivada de z. Então eu vou ter duas equações. Tá? Nesse nosso sistema inicial, só para a gente ilustrar, é um sistema de duas equações diferenciais ordinárias. Então eu vou ter a derivada de y agora como uma função que depende da variável independente d, da própria função y de t e a função z de t. Tá? Então nós temos aqui uma primeira função. E na segunda equação a gente vai ter uma segunda função, então t, que também depende de t, y e z de t. Tá certo? Bom, nós temos duas equações. Para a gente poder determinar de forma única a solução dessas equações, a gente precisa então de duas condições iniciais, né? Uma para a função y, outra para a função z. Então nós temos aqui y em t0 é igual a y0 e z em t0 igual a z0. Então isso aqui é um sistema de EDO, ou a gente pode dizer que é um sistema de PVI. Né? Na verdade é um problema de valor inicial, continua sendo, mas no caso nós temos um sistema. Ok? Bom, a gente pode representar esse sistema de uma outra forma. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, agora reparem que eu tenho a variável y aqui maiúscula. Essa variável y de t eu vou definir como um vetor dado pelas funções. Primeira componente yt, segunda componente z de t. E aí nós vamos assumir, então, nós assumimos que a derivada de y, definida dessa forma, derivada de y é definida como sendo a derivada de cada elemento do vetor. Então, nós temos aqui derivada de y e derivada de z. Ok? Então a gente pode representar esse sistema de PVI de uma outra forma. Nós vamos considerar também, para isso, um vetor f, na verdade uma função vetorial, depende de z, yt e z de t, como sendo, então, f1 e f2, são suas componentes. Certo? E aí fica fácil a gente mostrar, então, que a gente pode reescrever esse problema de valor inicial nesse sistema da seguinte forma. Derivada de y, agora y maiúsculo, que é o vetor, igual a f. Vou colocar aqui y de t
ok? E a gente vai considerar então y em t0 como sendo o vetor y0, z0. Que a gente pode chamar, se quiser, de y índice 0. Tá? Então, essa aqui é o mesmo problema, né? Constituído de duas equações diferenciais ordinárias, dois valores iniciais, uma para cada função, todos no mesmo ponto inicial t0, só que agora na sua forma matricial, ou, se preferir, vetorial. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês em seguida é um exemplo. Vamos olhar um exemplo. Tá? E depois vou mostrar alguns resultados numéricos, tá? Já implementados em Python. Bom, pois bem, eu acho que antes de eu dar um exemplo, eu acho que vale a pena falar também que a gente pode reescrever essa forma aqui vetorial da seguinte forma. Repare o seguinte, a minha incógnita aqui, quem eu quero descobrir é esse vetor y, né, que é formado pelas funções y e z. E esse vetor y, logicamente, aparece aqui na sua derivada, e ele aparece dentro dessa função. É possível a gente reescrever essa função vetorial f, de forma que esse y aqui ele sai dessa expressão. O que eu quero dizer é que a gente pode escrever a equação da seguinte forma. Derivada de y vai ser, vou chamar de uma matriz m y de t mais uma função vetorial aqui que vai depender só de t. Tá? Eu vou mostrar isso, vai ficar mais claro no exemplo. E y em t0 é igual ao y0 dado. Né? Definido ainda dessa forma aqui. Muito bem. Não sei se a iluminação está suficiente. Muito bem. Vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro isso. Né? Então vamos lá. Um primeiro exemplo que a gente vai pegar, um bastante simples. A gente vai pegar o seguinte problema. Derivada de y é igual, digamos, a z de t, e a derivada de z é igual a menos y de t. Esse é um exemplo que eu vou mostrar depois o resultado numérico. Né? Então, como é que a gente pode escrever esse problema? Repara, se a gente tem... vamos pegar aqui, logicamente, eu esqueci, definir as condições aqui iniciais. Y em 0 vale 1. E digamos que z em 0 também vale 1. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos escrever na forma matricial esse problema. Então, vamos considerar essa outra variável aqui, agora uma variável vetorial, né, definida pelas funções y e z. Ok? Como está ali à direita no quadro. Então, dando continuidade aqui, né? Dando continuidade, eu estou considerando y maiúsculo esse vetor, então y' de t vai ser a derivada elemento a elemento, ok? Então, repara, vamos olhar aqui para esse problema. O que nós vamos ter é o seguinte. A gente vai ter a derivada de y, ok? Repara, tem que fazer aparecer uma matriz multiplicando uma matriz, então nesse caso 2 por 2, porque o meu sistema tem duas equações, multiplicando o próprio y. Vou colocar o y aqui explicitamente, é y de t, z de t. Tá certo? Quem que tem que aparecer aqui para quando multiplicar esse vetor me dê essas duas funções? Repara, como aqui vai aparecer z, então a primeira linha vezes esse vetor, eu tenho que colocar aqui 0 e 1. Como aqui é menos y, aqui eu vou colocar menos 1 e 0.
Tá certo? Não tem mais nenhuma outra função que depende só de t, então essa função, corrigindo aqui um parênteses, essa função g aqui é nula, ok? Então a gente tem esse problema, ou seja, a gente vai ter derivada de y igual a 0, 1 menos 1, 0, vezes y de t. E aqui a gente tem y, no caso, y em 0 é igual ao vetor. Não foi possível conectar a rede Wi-Fi. Verifique as configurações de conexão no app Google Home. Voltando. Então a gente tem aqui o valor inicial. Então esse passa a ser então a forma matricial do exemplo dado. Este é o primeiro exemplo de sistema de EDO. Então nós temos na primeira equação a derivada de y igual a z, e a segunda equação, derivada de z igual a menos y, como eu mostrei no quadro para vocês. O ponto inicial é t igual a 0 e os valores iniciais são iguais a 1. É fácil mostrar que as soluções são y igual a seno de t mais cosseno de t, e a função z, sua solução analítica é cosseno de t menos seno de t. Então, a gente vai rodar com 20 passos e h igual a 0,1, então estamos fazendo aqui os cálculos no intervalo de 0 até 2. Então, nós temos um traço contínuo como sendo a solução analítica, em azul a função y e em vermelho a função z. E os pontos são os valores numéricos. Então vamos ver um segundo exemplo. Vamos definir da seguinte forma: a derivada de y vai ser, digamos, y menos z mais seno de t, e a derivada de z como sendo z de t mais y de t mais cosseno de t. E eu vou chutar valores aqui, que eu não sei nem se vai fazer sentido, mas a condição inicial, vamos colocar aqui no instante inicial 0, vou chutar, tá? Isso aqui vai ser 0 e esse aqui vai ser 1. Não sei nem se tem solução, não sei, analítica pelo menos. Tá? Então vamos ver. De novo, se nós fizermos y maiúsculo como sendo um vetor, cujos componentes são as funções que eu estou buscando, y e z, então a gente pode reescrever esse problema. Repara que de uma forma matricial, reparem que desse lado aqui a gente vai ter a derivada de y, ok? Aqui vai aparecer de novo uma matriz 2 por 2, já que meu sistema tem duas equações, certo? Nessa primeira linha, qual é a matriz que vai multiplicar y de t, sabendo que y é isso, né? Qual a matriz que multiplica esse vetor e vai me dar, ou qual é a primeira linha dessa matriz que multiplica esse vetor, vai fazer aparecer essas duas funções. Claramente vai ser 1 aqui e menos 1 aqui. Ok? Beleza? Ó, 1 vezes a primeira componente, que é y, está aqui, e menos 1 vezes a segunda componente, que está aqui. A segunda linha vezes esse vetor tem que fazer aparecer essas duas parcelas aqui. Então, claramente, aqui eu vou ter 1 e aqui 1. Bom, e o que sobra? Sobrou a função que depende só de t. Para essa primeira equação, a gente tem seno de t, e para essa segunda, cosseno
de t. E aqui a condição inicial é dada então por 0 e 1. Este é o exemplo que eu mostrei para vocês no vídeo. Temos duas equações diferenciais ordinárias. A primeira é derivada de y igual a y menos z mais seno de t. E a segunda, EDO, é derivada de z igual a y mais z mais cosseno de t. Nós temos aqui ponto inicial 0, valor inicial de y igual a 0, valor inicial de z igual a 1. Vamos rodar o método de Euler em 20 passos, com h igual a 0,1. Então vamos calcular até o ponto t igual a 2. São os valores calculados para y e z em cada passo de tempo. E aqui está, a gente nota que esse exemplo é um bom exemplo para mostrar que a aproximação não foi boa. Ela começa boa, depois ela fica um pouco ruim. Né? A gente pode ver isso aqui, os pontos são os valores aproximados e as retas são as soluções analíticas, que esse problema tem solução analítica.